Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Obrigado, Inês, jovens, por esse congresso tão abençoado. Obrigado, Rebeca, pela oração. Muito pode a açúcar do justo em seus efeitos, e nós realmente nos sentimos abençoados quando os nossos irmãos oram por nós, e especialmente num momento como esse, de compartilhar a palavra de Deus. Eu estou muito feliz, muito grato a Deus por tudo quanto nós vivenciamos aqui durante esses dias do 12º, Inês, 12º Congresso dos nossos jovens. Eu louvo muito a Deus pela vida dos nossos jovens aqui da Igreja Batista Central, cada um deles que serviram, que lideraram os jovens ao longo desses 12 anos, desses 12 congressos de juventude. E como vale a pena servir a Deus. E eu quero trazer isso à memória, porque essa semana eu ainda conversava com o Caio, que foi um dos líderes aqui dos nossos jovens. Tem umas 2 semanas, mais ou menos, que ele tentava falar comigo, eu via, mas por causa da discrepância dos horários, nós não conseguimos conversar. E quando foi esses dias, à tarde, quase saindo para a igreja, eu vi a chamada de vídeo do Caio, eu pude atender, e nós conversamos, e foi um momento de muita alegria, porque o Caio mais a Bruna estão grávidos, né? Esperando o primeiro filhinho, um rapaz, e ficamos lembrando ali daquilo que Deus faz, né, na nossa vida e de como vale a pena servir ao Senhor. Eu fiquei encantado também com essa música que o coral cantou. Todo louvor tem sido uma bênção muito grande, mas que lindo, né? Fazer valer a pena, e quando a gente encontrar com o Senhor, que tenhamos sempre escolhido a melhor parte, né? Aquilo que realmente vale a pena. E o Caio sempre foi um menino muito dedicado, muito comprometido com Deus, e a forma como Deus tem agido na vida dele também é extraordinário. Aquele sonho praticamente, não vou dizer impossível, mas muito difícil, né, de um brasileiro conseguir fazer uma residência no hospital universitário nos Estados Unidos, passar por todo o processo das provas, desde o inglês até as provas técnicas de conhecimento técnico, conseguir um sponsor, né, que pudesse convidá-lo para fazer o curso, e Deus foi cumprindo cada uma dessas etapas na vida do Caio. E ele está muito feliz, né? E feliz agora com a gravidez da Bruna, feliz com essa oportunidade que Deus lhe deu, um dos melhores hospitais dos Estados Unidos, ele fazendo residência na área de pediatria, e ele me contando: pastor, a gente estava morando longe, num lugar muito difícil, e eu pedi para o senhor, eu falei para o senhor, eu preciso de um apartamento no mínimo de 2 quartos, mas eu tenho só $1.250 para poder pagar esse aluguel. E para o senhor ter uma ideia, um estúdio aqui, que é um apartamentozinho sem divisória, sem quarto, custa $1.700 em Miami. E eu orei para o senhor e pedi: senhor, eu quero um apartamento de 2 quartos, eu tenho $1.250 e eu gostaria que fosse na beira de um rio. Aí eu vou mostrar a foto para o senhor. Mostrou o apartamento de 2 quartos, na beira do rio Miami, de onde saem os barcos, os iates, para poder fazer o tour ali pelo mar. E nós rimos e choramos e nos alegramos. E ele disse: pastor, esse apartamento aqui é $2.100. E eu consegui alugá-lo pelos $1.250, porque quando eu passei aqui para olhar, um dos elevadores estava quebrado, e aqui nos Estados Unidos, isso é uma coisa muito séria, né? E o dono, então, baixou o preço do aluguel, e no momento que ele baixou, eu cheguei e aluguei, e na semana seguinte o elevador estava consertado, né?
Então, eu me lembro desses jovens aqui servindo a Deus, Caio, Felipe, Paulo Vitor, Inês, né? Ivan e tantos outros que têm servido a Deus aqui nessa nossa juventude, né? A Zeni, que deu um tempo precioso aqui, e desde muito tempo, né? Muitos outros, e me perdoe, não vou lembrar de todos, mas eu queria dizer para vocês, Rebeca, Inês e os outros que trabalham servindo a Deus, servindo aos nossos queridos. No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Nada, absolutamente nada que nós fazemos para Deus e para o seu povo é vão. No Senhor, o nosso trabalho não é vão, e fiel é Deus. Ele é fiel para não ficar esquecido do nosso trabalho. Então, se tem uma coisa que vale a pena, e nós cantamos aqui, nesse tempo, principalmente nesse vigor da idade de vocês, é servir a Deus. Se canta, cante para Deus. Se tem organização, capacidade de organizar, de liderar, não meça esforços para servir a Deus, né? Estou vendo aqui a Selma com os conectados, que é de uma dedicação muito grande. A Rebeca, uma menina de 25 anos, né? Chamando os adolescentes de filhos, né? E não de irmãos, porque ela só tem 25 anos. Uma menina que trabalha o dia inteiro, é professora à noite, defendeu a tese de mestrado dela agora em odontologia e cuidando desses meninos com muito esmero. Então, Inês, jovens, aí o pessoal que trabalhou para a realização desse congresso, eu sei que vocês fizeram com muito esmero, fizeram para nos abençoar e para que o nome do Senhor fosse glorificado e tem sido glorificado. Eu estive aqui todos os dias, desde a sexta-feira, e passaram por aqui homens de Deus, falando sobre vários temas, alguns bastante espinhosos, mas que precisam ser tratados. Ontem pela manhã nós tratamos aqui a questão da sexualidade. Nós vivemos dias muito difíceis na sexualidade, na política, na vocação, e tudo isso foi tratado aqui no nosso congresso. Então, que Deus abençoe vocês e que o ano que vem, sem pandemia, nós tenhamos que usar a galeria ali, tomara que esteja muito mais cheio de gente e de jovens, né? Para a glória de Deus. É muito bom, muito bom. Eu lembro, não sei se era o Arnaldo falando, e é verdade, Deus é um Deus que ama as festas, as celebrações, né? E quando nós olhamos no Velho Testamento, as celebrações são importantes. Então, esse momento aqui é um momento de celebração. É um momento que eles se preparam, né? Vieram aqui para apresentar um teatro muito bonito ontem à noite. A arte é uma coisa assim extraordinária. Eu só lamento que Deus não tenha me dado nenhum desses dons, né? Mas, ai, meu Deus do céu. Outro dia estavam lembrando que os africanos me puseram para dançar aqui um dia. Oh, meu Deus, que vergonha. Não gosto nem de lembrar, né? Mas a arte é extraordinária. Como que em 3 minutos, né, conseguiram comunicar a arte na representação, na música? Então, são coisas extraordinárias e Deus tem nos abençoado, né? Então, que Deus abençoe vocês, toda essa geração de jovens que Deus tem levantado com muita integridade para servi-lo aqui, né? O Caio, o Felipe, Inês, Rebeca, a Selma com os conectados e muitos outros, né? Mesmo não falando o seu nome, mas sinta-se lembrado aí diante de Deus. Jorginho, que foi líder da mocidade também, Braz, mas a Stephanie, cada um o seu jeito, com as suas potencialidades e limitações, sempre procuraram fazer o melhor para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, louvado seja Deus, a nossa diretoria aqui da igreja, as demais lideranças que também
sempre se dispuseram a participar, a ajudar, para que esses momentos acontecessem. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 21 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Estou ouvindo os barulhinhos, né, das páginas. Evangelho de João, capítulo 21. A acústica aqui ficou muito boa. Eu ouço aí o mover das páginas. Ontem o pastor estava falando aqui sem microfone, eu assentado ali na porta de entrada, e dava para ouvi-lo assim, com a maior lucidez, né? Uma coisa muito boa, muito abençoada, que Deus tem nos dado aqui nesse templo, para a glória dele. João 21, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Preste atenção. Jesus já tinha morrido, ressuscitado no seu próprio corpo, aquele Jesus que foi traspassado, aquele corpo foi levantado pelo poder de Deus, né, agora num corpo glorificado, mas de carne e osso, né, um estágio glorificado, é o mesmo Jesus. E ele tornou a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Por que Jesus tornou a se manifestar? O que trouxe Jesus ao mar de Tiberíades? Por que ele se manifesta depois de ressurreto e se manifesta exatamente ali no mar de Tiberíades? Por quê? O que leva Jesus a se manifestar ali naquele mar de Tiberíades? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. De onde é que vieram esses peixes? E havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. Então apacenta os meus cordeiros. E perguntou-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde querias. Quando, porém, você ficar velho, outros te cingirão e te levarão para onde você não quer. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que trouxe Jesus a essa terceira manifestação, ali junto ao mar de Tiberíades, quando os discípulos estavam pescando? Sem querer ser exagerado, e como a nossa intenção nessa noite, pela graça de Deus, é falar sobre essas coisas do coração, vivendo intimamente com Deus, o que levou Jesus a essa terceira manifestação ali no mar do Tiberíades foi Pedro. Jesus rompe a dimensão supranatural, um corpo glorificado, um corpo celestial com o qual ele ascenderia à presença do Pai. Carne e sangue não pode entrar nos céus, é outro mundo, é outra dimensão. Então, Jesus rompe esse espaço supranatural, sobrenatural, já ressuscitado, com o corpo glorificado, manifesta-se ali na beira daquela praia por causa de Pedro. Porque Pedro havia perdido o rumo. Pedro havia perdido o rumo, Pedro havia perdido a direção do seu chamado, da sua vocação. Ele havia perdido o sentido do propósito de Deus para a vida dele. E não existe coisa pior
para um homem de Deus, um servo de Deus, uma mulher de Deus, quando perde o rumo, quando perde a direção, quando perde o senso da vocação e o sentido da vida que Deus lhe deu, o sentido da existência para a qual Deus lhe chamou. Pedro havia perdido exatamente no momento que ele tinha traído Jesus 3 vezes. Quando ele nega Jesus 3 vezes, e ato contínuo às suas negações, Jesus sozinho é preso, espancado, cuspido, açoitado e crucificado. O Pedro ficou com um peso na consciência tão grande que ele não conseguiu mais se levantar. E resolve voltar para a velha vida, para fazer as coisas que ele fazia antes de Jesus encontrá-lo. Voltar a pescar era exatamente voltar a ser aquilo que ele era antes do seu encontro com Jesus. Meu Deus, que tristeza. Que tristeza esse recuo. Que tristeza esses passos de caranguejo, depois de 3 anos andando com Jesus, convivendo com o Senhor Jesus, ouvindo o Filho de Deus, as revelações de Deus. E agora ele recua, ele não é mais aquele Pedro cheio de entusiasmo, de alegria e de amor pelo Senhor Jesus. Perdeu o entusiasmo, perdeu o rumo, perdeu a direção, perdeu o foco, perdeu a noção de quem ele era em Deus. Escuta bem, não tem nada pior do que isso, não. Quando um crente perde o rumo, quando o crente inverte os valores, quando ele troca aquela alegria da presença de Deus, da graça de Jesus, da comunhão com Deus, da comunhão com Jesus, não tem nada pior do que isso, não. E é por isso, é exatamente por isso que Jesus se manifesta pela 3ª vez junto ao mar de Tiberíades, para recuperar esse discípulo amado, para restaurar a visão, a alegria do coração, aliviar a consciência de quem nega, de quem trai, e trazê-lo de volta para o caminho de Deus e para o propósito de Deus. Preste atenção que não é Pedro que faz esse caminho de volta, mas é o Senhor Jesus que faz o caminho e vem em busca dele. Será que Jesus faz isso porque Pedro era potencialmente mais brilhante do que todos os outros discípulos? Não. Mas é porque o Senhor Jesus amava o Pedro. E o Senhor Jesus sabia quem era o Pedro. Porque Jesus também conviveu 3 anos com Pedro. Sabia das suas bravatas, né? Sabia do ser intempestivo que ele era, mas Jesus amava. Jesus amava o Pedro. E certamente Jesus amou Pedro mais do que os 70, e amou Pedro mais do que a multidão que o seguia. Porque Jesus, nos evangelhos, tinha sempre uma multidão atrás de Jesus. Teve um dia que
o Senhor Jesus entrou numa casa e aquela casa ficou tão apinhada de gente. Sala, quarto, cozinha, quintal, ficou tão cheia de gente, uma multidão para vê-lo, para ouvi-lo, para lhe tocar, que 4 amigos com um aleijado, querendo colocar aquele aleijado ali diante de Jesus, para Jesus curá-lo, não tinha passagem, porque a multidão era muito grande, a multidão trancava, impedia essa passagem. Eles tiveram que subir em cima da casa para descer o coxo pelo telhado diante de Jesus. Então, Jesus ele era cercado por uma multidão. Gente que andava atrás dele por causa do pão que ele multiplicava, que andava atrás dele por causa das curas que ele realizava, gente que andava atrás dele por causa das libertações demoníacas, das opressões demoníacas que ele realizava. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha jaz horrivelmente endemoniada. Senhor, se tu podes, faça alguma coisa pelo meu filho, porque esse demônio o pega, joga no chão, joga no fogo, e ele fica aí convulsionando, babando como morto. Se o Senhor pode, tenha misericórdia de mim. Uma multidão enorme andava atrás de Jesus. Mas a multidão é sinônimo de solidão. Uma multidão de amigos não significa ter amigos íntimos. Ser cercado, bajulado, procurado, cercado de gente o tempo inteiro que quer ver, que quer acompanhar, que quer ouvir, que quer tocar. A multidão é sinônimo de solidão. E Jesus não podia afetivamente se escorar naquela multidão. Não podia. Porque a multidão, ela é movida pelos seus próprios interesses. Eles não queriam Jesus. Eles não amavam Jesus. Eles queriam Jesus como seriam capazes de querer um curandeiro. Para eles, Jesus não passava de um curandeiro. Alguém que tinha poderes e que realizava coisas sobrenaturais que outros não conseguiam realizar. Então, por isso, eles andavam, aquela multidão miserável, pobre, desenfreada, andava atrás de Jesus. Jesus atravessava o pequeno mar ali da Galileia para o outro lado, e quando ele chegava, passava um pouco, a multidão chegava também. Porque a multidão, ela gosta de pão e circo. Então, uma multidão não significa ter amigos. 1.000 seguidores no Instagram, 3.000 seguidores. Uau! Como eu sou querido. Besteira. Como você é admirado. Você não é amado por ter uma quantidade enorme de seguidores. Uau, participo de tantos grupos de WhatsApp, mal consigo responder tantos contatos. Multidão, meus queridos, não é sinônimo de amizade, de relacionamento, de amor. Multidão é sinônimo de solidão, e o Senhor Jesus sabia disso. Por isso que daquela multidão o Senhor Jesus separa 70. Separa 70, mas com 70 ainda é muito difícil de estabelecer vínculos de amor e de intimidade. Mas cria um nível maior de aproximação. Dos 70, o Senhor Jesus separa 12. E esses 12 estão perto de Jesus. E para onde Jesus vai, Jesus os leva. Os 12 estão sempre com o Senhor Jesus. Dos 12, Jesus tira 3. Aí, com esses 3, há um nível de comunhão, de convivência,
de vínculos, de construção de pontes íntimas do coração. 12 anos convivendo intimamente, e desses 12, Jesus tira 3. Pedro, Tiago e João no barquinho. Esses eram mais íntimos do que os demais. A estes, Jesus revelou coisas mais íntimas e mais profundas. Multidão, 70, 12, 3 e 1. Nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 21, o discípulo a quem Jesus amava, que era o João. João é chamado de o discípulo amado. E ele mesmo, escrevendo o Evangelho, ele não tem nenhum falso pudor e nenhuma falsa modéstia de dizer que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Por que João era considerado o discípulo amado? Por que esses 3, quando Jesus quer revelar coisas mais íntimas e profundas, espirituais, coisas espirituais e extraordinárias, Pedro, Tiago, João, venham aqui comigo que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Subiram ao monte, e quando eles chegam no topo do monte, uma nuvem dos céus cobre aquela montanha, e sai uma voz do meio daquela montanha que eles tremem a perna, como Daniel, quando tem as suas visões. E aquela voz diz: esse é o meu filho amado. Aí ele ouviu. E de repente o céu se abre ali diante deles. Não são eles que sobem até os céus, mas os céus se abrem ali numa demonstração clara que o mundo sobrenatural e o mundo natural, eles estão intimamente relacionados e entremeados, não são esferas estanques e distintas, não. Eles estão assim intimamente entrelaçados e Jesus descortina os céus diante deles. Bum! E vem ali nos céus Moisés conversando com Jesus, Elias conversando com Jesus. Mas foram somente esses 3 que viram. Os outros 9 não viram, os 70 nem passaram perto, e a multidão, muito menos ainda. A esses 3, Jesus revela coisas íntimas do seu coração. Pedro, Tiago, João, eu estou profundamente angustiado. Minha alma está angustiada. Está chegando a hora, está chegando o momento, e minha alma está doendo, está amargo, fel na minha boca. Me ajudem. Vamos orar aqui comigo, vamos orar. A esses Jesus compartilha coisas profundas da sua alma, do seu coração. Com os outros, não. Mas Deus faz acepção de pessoas, Jesus faz acepção de pessoas, não. Mas já dizia um pastor velho que Deus não faz acepção de pessoas, mas tem amigos íntimos. O Senhor Jesus tem amigos íntimos. O Senhor Jesus tem amigos do coração. Esses 3 eram mais íntimos do que os demais. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, bota todo mundo para fora e entram apenas os 3 com ele. Para vê-lo pegar na mão da mortinha de 12 anos e, num brado de autoridade, dizer: Talita cumi. Menina,
a ti eu te digo, levanta-te. E a menina se levantou. Eles viram a glória de Jesus ali na montanha da transfiguração. Eles viram o domínio e o poder de Jesus sobre a morte. Porque eram íntimos, estavam mais próximos do Senhor Jesus. Isso é uma realidade da palavra de Deus. João é chamado e considerado como discípulo amado. Na última noite de Jesus sobre a terra com os seus discípulos, naquela ceia que não é feita numa mesa, como nós vimos sempre nos quadros, é uma ceia do Oriente, senta-se no chão e senta-se em círculo. O anfitrião senta-se aqui, que é Jesus, e do seu lado direito e do seu lado esquerdo estão as pessoas mais importantes daquela refeição. Imagina aquela última noite de Jesus, celebrando ali aquela Páscoa com os discípulos, aquele momento íntimo de comunhão com todos eles. Aqui está Judas Iscariotes, aqui está João. As duas pessoas mais importantes daquele momento. E segundo alguns comentaristas, quem estava no último lugar, na rabeira da fila, era o Pedro. E quando Jesus fala, tem um traidor aqui, como ele está na rabeira da fila, João, pergunta aí, pelo amor de Deus, quem que é esse bandido, quem que é esse traidor? Será que sou eu? Aí João reclina ao peito de Jesus, com confiança, com intimidade, e pergunta, Senhor, quem que é? Quem que é o traidor? É aquele para quem eu der o bocado molhado. Jesus molha e dá o bocado para Judas Iscariotes e diz, o que tens que fazer, faça-o depressa. E naquele momento Satanás se apoderou dele e ele saiu para entregar Jesus. Bom, nós entendemos então, por tanta fala até esse momento, que o Senhor tem amigos íntimos. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor tem amigos íntimos. O Senhor chamava Abraão de meu amigo. Meu Deus, o que eu daria para ser chamado de amigo do Senhor? Quem não quer um amigo como esse? Mas e vem as perguntas, eu acho que você deve estar se fazendo essas perguntas que eu já me fiz. Por que os três? Eu vou ler para vocês aqui, só para a gente não ficar muito confuso. Lá no Salmo 41:9, que é um salmo messiânico, fala assim, olha só, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É uma referência a quem? Judas. Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Levantou o calcanhar. Ou seja, Jesus abriu o seu coração para o Judas. Jesus considerou o Judas como um amigo íntimo e quis trazê-lo também para dentro dessa comunhão mais próxima e mais íntima. E por que Judas não entrou? Por que Judas não fez parte dessa intimidade com o Senhor Jesus? Essa é uma referência de Judas. Jesus abriu o seu coração para o Judas.
Na noite em que Judas o traiu, que Judas disse que o identificaria com um beijo, olha que traição desgraçada, miserável, aquele a quem eu beijar é ele. E Jesus está ali no Getsêmani, e Judas chega com aquela turba armada até os dentes, chega em Jesus, e Jesus disse: amigo, está escrito lá em Mateus, amigo, por que viestes? Oh, querido, por que você fez isso? Por que você veio? O Filho do Homem vai, como está escrito. Mas ai daquele por quem ele é traído. Jesus ofereceu a sua amizade, o seu amor, o seu coração e também a sua intimidade para Judas. Mas Judas era ambicioso. Ele não entendia essa linguagem de amor, de amizade, de coração. Ele não entendia, ele não tinha noção e respeito por essas coisas de amor, de amizade, de intimidade, de coisas do coração. Judas, ele se interessava pelo dinheiro. Ele era ambicioso. Ele não via em Jesus a possibilidade de fazer de Jesus o seu grande amigo, o grande amor da sua vida, mas ele via em Jesus a oportunidade de fazer bons negócios. Ele era extremamente ambicioso e que movia as suas relações, não eram coisas do coração, não era amor, não era amizade, não era lealdade, não era fidelidade. O que movia o seu coração era troca, relações de troca, ganho, fazer pecúnia, enriquecer, ganhar dinheiro, ganhar posição. O Deus de Judas jamais seria Jesus. Porque o Judas já tinha um Deus, e o Deus dele era Mamon. O que dominava o coração dele, a mente dele, era Mamon, era o interesse pelas coisas materiais e pelas possibilidades de se dar bem seguindo a Jesus. Ele não seguia Jesus porque amava Jesus, ele não seguia Jesus porque estava interessado em Jesus, ele seguia Jesus porque ele era movido pela troca, porque o Deus dele era ele mesmo, vendido e rendido a Mamon, o Deus das riquezas e do dinheiro. Eu acho que aqui nós já começamos a responder por que Jesus amava o Pedro, o Tiago e o João, porque Jesus sonda os corações. E Jesus sabia que o coração de Judas era um coração ambicioso, motivado pela troca, pela ambição e pela expectativa de se dar bem. Ele era o Deus dele. Agora eu imagino que quando Jesus olhava para Pedro, aquele rompante tosco, Jesus via um coração pueril. E Jesus via que aquele pescador, queimado pelo sol, que mal sabia ler e escrever, provavelmente não sabia ler e nem sabia escrever, Jesus percebia que aquele pescador que teve coragem de largar as redes e abandonar tudo, não o fez na expectativa de coisas melhores, de uma vida melhor, mas o fez embevecido e entusiasmado e apaixonado pelo Senhor Jesus. Senhor, aparta-te de mim, por favor, eu sou um pecador.
É alguém que sabe quem é, das suas limitações, com as suas bravatas, com os seus rompantes, com as suas intempéries, mas Jesus olha e percebe que ali tem um coração capaz de amar, capaz de respeitar. E por isso Jesus vai lá no mar do Tiberíades. É por isso que Jesus se manifesta ressurreto a terceira vez. Eu vou lá buscar o meu amado. Eu vou lá buscar o meu amigo. Eu vou lá buscar que eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele é frágil. Eu sei que Ele tem os rompantes. Eu sei que Ele tem as fraquezas. Eu sei que Ele tem as bravatas. Mas eu também sei que Ele me ama e me ama de todo o coração. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. Então segue-me. Retoma a caminhada. Se você me ama, retoma a sua vocação. Retoma o teu chamado. Segue-me. Senhor, mas esse aí, o que vai ser dele? Ei, Pedro, você quer cair de novo, rapaz? Você quer cair de novo? Já está olhando para o irmão? O que te interessa a vida do irmão, rapaz? Quanto a ti, vem, segue-me. Quanta gente que perde o rumo, a alegria de Deus, a direção de Deus, o sentido da sua vocação, porque fica olhando para o irmão, olhando para o outro, para os planos de Deus, para os propósitos de Deus, para a vida do outro. Olha para o outro para amá-lo, mas não olha para o outro para fofocar, para querer saber o que vai ser da vida dele, porque isso é problema de Deus. Você vai se perder, vai tropeçar, se deixar de olhar para o Senhor. Glória a Deus. Segue-me. E esse aí, Senhor? Oh. Se eu quiser que ele fique até que eu venha, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te interessa? O que te importa? Escuta o que eu estou falando para você. Escuta o que eu conto para você. Para você eu conto o que eu tenho que te contar. Para ele eu conto o que eu tenho que contar para ele. Não vai resolver a sua vida, querer saber o que eu tenho para ele. Eu não sou fofoqueiro. Para ele, eu vou contar para ele. Agora, para você, eu estou contando para você. Quer perder o rumo? Quer andar como caranguejo de novo? Perder o sentido da sua vocação, do seu chamado, do chamado de Deus para a sua vida? Fica olhando para o outro. Por causa desse Pedro, é só rindo, né? Quantos de nós, como é que a gente não se enxerga em Pedro, né? É por causa desse Pedro que Jesus se manifesta a terceira vez para restaurá-lo. O sentido da vida e da existência que só é encontrado quando nós vivemos no centro da vontade de Deus e para o propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que Jesus amava João e o chamava de discípulo amado? Será por quê? Possivelmente por sua sensibilidade, por sua amabilidade. João achou o caminho do coração do Mestre. João achou o caminho
para o coração de Jesus. E Jesus percebeu com toda clareza que João o amava por aquilo que ele é, num amor dos mais desprendidos e pueris que se possa imaginar. Aleluia, glória a Deus. São coisas do coração. Nós nos esquecemos, irmãos, que Deus nos olha, nos avalia, nos pesa e relaciona conosco pelo coração. Viver intimamente com Deus é aprender a viver pelo coração, pelo relacionamento. Quando Deus criou a humanidade, quando existia só a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a intimidade, o relacionamento, a alegria, a complementação, a plenitude que um alcançava na relação com o outro, era algo tão extraordinário, que Deus disse: eu vou estender isso ao ser humano. E Deus nos cria para que façamos parte desse relacionamento dele em Trindade. Mas aí vem o pecado, complica tudo. Mas o fato é que é possível, sim, viver uma vida de amizade íntima com o Senhor Jesus. E isso não é para pessoas especiais. Porque Pedro não tinha nada de especial a não ser uma coisa: ele realmente amava Jesus. E quando Jesus pergunta para ele 3 vezes, não é por dúvida, e Pedro responde as 3 vezes com muita convicção, porque ele de fato amava Jesus. O mesmo não podia ser dito de Judas. Judas não amava Jesus. Judas amava as possibilidades que Jesus lhe dava. O cara tinha poder. Curava a gente. E era a promessa de um bom negócio. Jesus não sabe, mas eu vou vendê-lo. Vou fazer um bom negócio, um negócio da minha vida. Vou vender Jesus. Viver intimamente com Jesus é isso. Eu quero me perguntar, sem nenhuma maldade, nem me considerando melhor do que ninguém. Mas onde é que você está nesse processo? No meio da multidão? Honestamente, por favor. Você nunca parou para pensar direito quem é Jesus? Nunca se interessou intimamente por Jesus? Mas está batendo cabeça e correndo atrás de alguma coisa e ouviu dizer que Jesus pode resolver a sua vida e as suas coisas, então você está atrás dele por causa disso? Ou você está pensando em Jesus como Judas pensava? Os meus negócios vão decolar agora. Deus é tão bom, Deus é maravilhoso e misericordioso. Quando Jesus me alcançou, 15 para 16 anos de idade, eu estava tão lascado, sem eira, nem beira, nem família, nem dinheiro, nada, só com raiva, revolta, ressentimento, mágoa. Quando Jesus me alcançou e me abraçou, eu falei: agora sim, agora eu vou vencer na vida. Agora eu venço. Se eu já era um cara lutador, se eu já era um cara brigador, se eu já era um cara que agora com Deus, com Jesus, as melhores notas vieram, o concurso público veio, e o Senhor me abençoou, o vestibular veio há 40 anos atrás. Passar no vestibular, na universidade pública, era coisa do outro planeta, e Jesus me passou num concurso. Eu falei: agora eu sou imbatível. Até que o Espírito Santo começou com uma história. Você vai por aí mesmo?
Você quer achar o sentido da vida e da existência nessas coisas? Ou você quer, pelo menos, ouvir uma proposta alternativa que eu quero fazer para você? E eu já sabia, foi pelo amor de Deus, Senhor, não vem com essa história para cima de mim não, que eu estou bem demais, o Senhor está me ajudando, eu estou quase chegando onde eu quero. Eu me relacionava com Jesus, não como Judas, graças a Deus, mas quase. Sempre numa expectativa de me dar bem. Jesus tinha outras pessoas que ele amava e amava profundamente. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quando Lázaro fica doente para morrer, as irmãs têm a coragem de escrever para Jesus, dizendo: Mestre, o teu amigo a quem tu amas, ele está enfermo. Só isso. Porque elas sabiam que eram amadas e sabiam que Jesus amava Lázaro. O teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Eu sou pastor há 25 anos, conheço vocês como ninguém. Será que se algum dia eu fosse mandar uma carta para Jesus a respeito de algum de vocês, eu poderia dizer: Senhor, o teu amigo, a tua amiga, a quem o Senhor ama, socorro, Senhor, ele está doente, ele está enfermo. Onde é que nós estamos nesse processo? Dessa comunhão íntima e dessa vivência íntima com Jesus? Como é que tem sido a nossa relação com o Senhor Jesus? Pelo amor de Deus, não me interprete mal, e eu não tenho nenhuma intenção de fazer isso, não estou pedindo perdão antecipado para pecar, não é isso. Mas às vezes eu chego para o Senhor, eu posso falar porque Ele sabe, eu faço isso. Eu falo para o Senhor, eu não sou o crente que eu gostaria de ser. Muito menos o pastor que eu gostaria de ser, não sou e não consigo ser. Mas uma coisa eu sou, Senhor. E o Senhor sabe. Eu te amo. E o Senhor é o grande amor da minha vida, o grande amor do meu coração. O Senhor sabe que o Senhor me deu muitas coisas boas, extraordinárias, que eu não mereço. Um lar, uma família, filhos maravilhosos, irmãos, igreja, amigos. Mas o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha herança na terra dos viventes. É isso, irmãos. É isso. É coisa do coração, é amar o Senhor. É amá-lo de todo o coração. E isso é possível, tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Jesus não se manifesta ali na beira daquele mar por causa de um projeto, mas Jesus se manifesta por causa de uma pessoa que é o seu querido, que é o seu amado, com todas as suas fragilidades, com todas as suas bravatas. Esse é o nosso Senhor Jesus, que tem coração, que nos ama, que nos quer bem e que quer manter um relacionamento íntimo e pessoal conosco. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. Com 16 anos de idade eu li esse salmo.
Marquei os versículos 12 e 14. Aquele que teme o Senhor o conduzirá no caminho pelo qual ele deve andar. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor abre o seu coração para um relacionamento de amizade íntimo e amoroso para aqueles que o amam e o respeitam. Ele é uma pessoa. O Senhor é uma pessoa. O Senhor tem sentimento. Ele abre o coração para um relacionamento íntimo e amoroso para aqueles que tratam as coisas de Deus com respeito e zelo, que não são impiedosos. Conversando esses dias com um pastor amigo, ele conviveu com um pastor mais velho, muito reconhecido e amado na denominação, que já morreu. E eu perguntei como é que foi o relacionamento, como que era o seu relacionamento, né? O outro tão reconhecido, né? Tão famoso na denominação, como que era? Ele me dizia constantemente que eu era muito inteligente, mas impiedoso. Eu falei, vixe, quanta gente inteligente, quanta gente tão bem instruída doutrinariamente, né? Conhece as doutrinas, mas não tem um coração pio, não tem um coração piedoso, não tem um coração amoroso. O Senhor abre o seu coração para um relacionamento de amizade íntimo e amoroso para aqueles que o temem. Ele dará a conhecer e fará uma aliança. Aleluia. Ninguém pode conhecer a Deus se Ele não vier até nós, se Ele não se abrir para esse relacionamento. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Talvez você esteja como Pedro. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Talvez você esteja como Pedro. Perdeu o rumo, perdeu o sentido. Coração voltou. Coração não está mais no Senhor, nem no propósito do Senhor. Mas eu quero dizer para você que isso é possível de ser restaurado. Talvez você está dentro da igreja, mas o coração não está mais no Senhor. Talvez você já viveu momentos tão íntimos com o Senhor, de intimidade, de relacionamento íntimo, e isso se perdeu ao longo dos anos. Talvez ouvindo a palavra de Deus aqui hoje, você descobriu que não é João, que não é Pedro, que não é Tiago, mas você é Judas. Você está interessado naquilo que pode obter do Senhor Jesus. Antes de vendê-lo, antes de traí-lo, antes de negá-lo, que tal dizer, Senhor, eu reconheço. Eu não tenho buscado o Senhor. Eu tenho buscado o que o Senhor pode me oferecer. Eu só oro quando os meus negócios vão mal. Eu só jejuo quando eu quero fazer um bom negócio. Eu só busco para os meus negócios não darem errado. Não que isso seja pecado, ou que não. Mas é a relação, é o coração. Seu coração não está nele. Quando o busca, não busca ele.
Mas nós podemos fazer uma aliança com o Senhor aqui nessa noite. Algo assim marcante. Alguns momentos desses foram transformadores para a minha vida. Quando eu reconheci, quando eu entendi e quando eu tomei uma posição. Deus o sabe. Então você pode mudar completamente a sua vida aqui hoje, nessa noite. Você pode ter a sua vida completamente mudada se você disser: Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o amor da minha vida. Que mais nada ocupe o espaço que é só do Senhor dentro do meu coração. Todo mundo de cabeça baixa, se você quer fazer isso. Não estou perguntando se você é crente, se tem 10 anos, 20, não. Só quero saber isso. Eu quero fazer uma aliança com Deus hoje. Uma aliança de buscar ao Senhor por aquilo que Ele é, por Ele. O que nós buscamos quando buscamos ao Senhor. Eu quero buscar a Tua face, Senhor. Eu quero buscar o Teu amor, a Tua amizade. Se você quiser fazer isso, levante a sua mão, onde você estiver, que eu quero orar por você nesse momento. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém.